Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego de Filosofia com vocês novamente. Bom pessoal, hoje para fechar o bimestre aqui, continuando lá na apostila de vocês, a partir da página 55, de onde paramos na semana passada, tá? Agradeço a participação de vocês na semana passada lá na aula ao vivo e hoje finalizaremos o assunto aqui, imagino eu, com alguma objetividade, até para fornecer para vocês em 10 minutos aqui o conjunto daquilo que foi discutido durante o bimestre. Ok? Dúvidas a mais, temos ainda a aula ao vivo e também sempre o canal aberto por meio do e-mail ou no Classroom, ok? Sendo assim, pessoal, peço que vocês acompanhem lá no material de vocês. A gente estava vendo até semana passada os pré-socráticos. Eu fechei a aula passada dizendo que havia 4 conceitos por meio dos quais nós conseguimos organizar todos aqueles filósofos que nós chamamos dentro da história da filosofia de pré-socráticos, ok? Então imaginem várias escolas de filósofos partindo de lugares diferentes daquilo que atualmente nós chamamos de Grécia, e que estavam pensando de maneiras distintas e eventualmente ou complementares ou mesmo contraditórias. A maioria desses pré-socráticos nós veremos no próximo bimestre, mas nesse nós veremos o primeiro deles, Tales de Mileto, que é conteúdo agora, para a metade final da aula, daqui a pouquinho abordaremos. Antes disso, preciso comentar com vocês esses 4 conceitos. Vamos elencando lá. Vamos começar. Physis, Arche, Logos e Cosmos, ok? Esses 4 conceitos aqui, eles são fundamentais para que nós organizemos e também compreendamos as perspectivas de cada um desses filósofos e o que eles estavam tentando responder, ok? Por que eles inauguram a filosofia? Justamente porque eles perceberam que os mitos, até então, no período cosmogônico, quem não se lembra a aula passada, os mitos, todas essas narrativas, eles eram insuficientes para dar respostas pontuais a esses 4 aspectos que estão presentes ou na natureza ou no próprio ser humano. Vamos começar então analisando o que é physis. Esses filósofos também são chamados de filósofos físicos, justamente por esse aspecto da physis. Notem bem que a palavra física no sentido antigo não é exatamente esse mesmo sentido que o professor Makoski aborda com vocês lá nas suas aulas. Embora esse sentido moderno, da física moderna, não desminta esse sentido antigo, mas nós precisamos pontuar e não analisar conceitos do passado com elementos do presente. Isso se chama anacronismo, ok? Então, esses filósofos eram chamados de filósofos físicos porque eles, de fato, estavam olhando para a natureza física e tentando compreendê-la, ok? Então, a pergunta que está por trás da physis é: de que é feito isso? A physis cuida da essência dos objetos. Embora a palavra essência seja mais complicada do que eu possa explicar aqui dentro desta aula, a gente vai ver mais esse assunto quando nós estivermos em Aristóteles somente, tá? Mas vamos tomar no sentido mais comum e vulgar da palavra essência, tá? O que tem aqui? De que é composto isso aqui? De que é feita esta coisa? É essa pergunta que está por trás desse aspecto que nós chamamos de physis. Ok? Por outro lado, a arche, que esses filósofos estavam buscando, notem bem, arche faz parte da palavra arqueologia, por exemplo. O que é arqueologia? É o estudo das coisas antigas. Arche. Arche, então, é o princípio, é a origem, nesse caso aqui. Ok? Sempre associem isso. A arche é sempre algo anterior. Por isso que eu falei em arqueologia. Lembre-se sempre de algo que está no passado e por isso mesmo originou, foi princípio disso que está no presente. Tudo bem? Nesse sentido, então, a pergunta que está por trás de arche, se em physis é de que é feito, arche, a pergunta que está por trás é qual é o princípio, o que originou isso, o que gerou isso que eu estou vendo agora. Tudo bem? Por outro lado, o terceiro conceito que nos interessa nesse momento, nessa explicação, é o conceito de cosmos. Cosmos, a tradução literal é ordem, é o contrário de caos. Por isso nós passamos cosméticos no rosto, para que ele fique ordenado e não caótico. Tudo bem? O cosmos, então, diz respeito a esse todo harmônico. É a percepção que nós temos quando olhamos para o céu, por exemplo, e percebemos que as estrelas, noite após noite, estão no mesmo lugar e numa determinada ordenação harmônica. A visualização que os antigos não tinham, mas nós temos modernamente
da ordenação dos planetas dentro da galáxia, a gente percebe que existe de fato algo muito ordenado, né? Que muitos vão atribuir inclusive a uma figura divina, tá? Capaz de uma mente inteligente para dar tamanha a ordenação harmônica, perfeita, e assim por diante. Sendo assim, a pergunta que está por trás de Cosmos é: qual é a estrutura, ou como se resolve, como se estrutura isso que eu estou vendo agora, ok? Porque se você percebe que há um todo harmônico, você está olhando para a estrutura absolutamente perfeita, em que todos os lugares, todos os elementos estão nos devidos lugares. Isso é perceber a harmonia das coisas. Tudo bem? Dando, digamos assim, pessoal, organização, inclusive o esquema que eu vou colocar aqui do lado para vocês, eu peço que vocês copiem no caderno, para que vocês visualizem, né, a partir de um esquema. O esquema sempre serve para isso, né? Para que nós visualizemos melhor conteúdos que aparentemente são difíceis. Não é o caso, né? Embora o livro de vocês diga, né, coloque um pouquinho de medo no começo, dizendo, não vão entender direito essa parte. É tranquilo de entender, pessoal. Só que o esquema ajuda a visualizar. O que dá unidade a esses três conceitos, Physis, Arquê e Cosmos, é o quarto, chamado Logos. O que é o Logos? O Logos, essa palavra, esse radical, vai dar todas as logias, ali a biologia, estudo do bios, estudo da vida, e assim por diante. O Logos aqui é justamente o discurso racional a respeito do quê? Da Physis, da Arquê e do Cosmos, ok? Então imaginem sempre que o Logos está aqui, está no ser humano, ok? Nessa atividade inteligente, tudo bem? A atividade de estudo, uma atividade lógica, racional, aplicada a quê? A essas quatro perguntas aqui, de que é feito, qual o princípio, e qual a estrutura. Tudo bem? Se você pensar assim, se você dizer logicamente e racionalmente esses três aspectos, você está fazendo filosofia. Tudo bem, pessoal? É essa a explicação inicial. Qual que foi o primeiro sujeito a fazer isso? Que nós temos notícia aqui no Ocidente? Tales de Mileto. É o fundador da filosofia ocidental, nesse sentido, ali aproximadamente fim do século VII, início do século VI, quando surge a filosofia ocidental, quando esse sujeito olha então para a realidade, para o cosmos, né, para o todo harmônico, e diz: tudo é água. Ou seja, o princípio disso tudo, a arquê, é água. A physis, ou seja, de que é feito, água. Tudo bem? Ou seja, é claro que ele errou, né? Ele errou, mas ele não errou muito feio não, né? Quando hoje nós sabemos que grande parte do nosso organismo físico é composto de água, e quando nós sabemos que hoje em dia grande parte do planeta Terra é composta, né, grande parte de água, a gente percebe que Tales de Mileto não errou muito feio não, tá? Mas é claro, mesmo errando, a hipótese dele, vamos lembrar que hipótese é sempre menos do que uma tese, a hipótese dele foi muito boa, e nesse sentido nos interessa não o erro dele, mas o colocar o ser humano nesta posição de somente com o uso da lógica racional, um sujeito munido então de inteligência média, ele é capaz de olhar para o cosmos, para aquilo que é manifesto aqui, a realidade total, a ordenação, e formular uma resposta, especialmente para os dois aspectos, Physis e Arquê, de que é composto e de onde veio tudo isso. Ele vai dizer: tudo é água. Nós temos, eu respondi isso inclusive na aula ao vivo, nós temos alguma dificuldade para chegar aos textos desses pré-socráticos, mas nós temos referências indiretas a esses filósofos. Aristóteles menciona o Tales de Mileto em alguns textos, e ele sempre faz referência a essa opinião do Tales de Mileto a respeito do princípio total das coisas, segundo o filósofo de Mileto, por isso que se chama Tales de Mileto, a cidade dele era Mileto, assim como Heráclito de Éfeso era de Éfeso, e assim por diante. Pitágoras de Samos, e aí vai. O sobrenome é sempre a cidade. Esses sujeitos, cada um deles vai manifestar uma hipótese, vai dar uma hipótese, uma ideia, e ela vai se constituir como esse princípio fundante das coisas, e aí nasce a filosofia. Todo o resto nós veremos até o fim do ano nesse passeio fantástico, que eu amo, e eu espero que vocês também compartilhem um pouquinho desse amor comigo, que se chama filosofia. É uma disciplina fantástica, pessoal, que tem muito a nos agregar
desde que você esteja disposto a fazer, de fato, os raciocínios, né? Acompanhar o que deve ter passado pela cabeça do Tales, tá? Que era certamente um cara muito mais esperto do que eu, tá? Para errar desse jeito. Tá? Ele estava enxergando aspectos líquidos na realidade e por isso disse, tudo é água. Tudo bem, pessoal? Então a gente se vê na aula ao vivo, tá? E espero aqui que essas aulas tenham sido suficientes para vocês nesse momento controverso e conturbado para todos nós. Qualquer dúvida, sempre estou à disposição de vocês. Forte abraço, até logo.